A igreja foi instituída por Jesus e essa instituição divina, sagrada, que é como uma família. A igreja é, se a gente pudesse designá-la de uma maneira simplificada, a igreja é uma família espiritual. Nós temos um Pai que é Deus, nós temos o Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor, nós temos o Espírito Santo, o nosso Consolador, e nós temos nos membros desta igreja os irmãos da fé, pessoas que Deus nos deu. Nós não conhecíamos, não sabíamos quem eram, e Deus nos deu. Como aconteceu, por exemplo, com os apóstolos. Muitos dos apóstolos se conheciam. O André com o Pedro eram irmãos e eles eram amigos, viviam no Mar da Galileia, bem próximos a João e Tiago, as famílias eram próximas, eles se converteram e mais do que amigos se tornaram irmãos em Cristo. Mas foram agregados, por exemplo, o publicano Mateus. Mateus, que estava, digamos, do lado de lá da existência, alguém que Pedro e André nunca se sentariam à mesa e vice-versa, mas pela fé comum, pela fé mútua, pelo Salvador, se tornaram grandes irmãos em Cristo. E outros que foram agregados, como por exemplo Maria Madalena, como Maria, a mãe de Tiago, como a própria Maria, mãe de Jesus. Você lê em Atos dos Apóstolos, quando eles alugaram o cenáculo para instituírem a igreja, e a ideia é que era um lugar muito grande, porque o dia que o Espírito Santo desce, em Atos 2, nós temos ali dentro do cenáculo pelo menos 120 pessoas, todas orando, como num culto mesmo acontece hoje, e a Bíblia ensina e revela que ali era a residência dos apóstolos, da Maria, mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus. Então, nós tínhamos ali umas 20 ou 30 pessoas que habitavam aquele lugar, que tinham naquele lugar uma moradia, e aquele lugar também tinha um salão, uma nave principal, onde o culto acontecia. As orações, as reuniões, enfim. Por que eu estou falando assim? Para mostrar que a igreja é uma grande família. Agora, me dirijo, obviamente, a quem já é convertido, você que já é batizado, você que já frequenta uma igreja, seja graça, seja batista, presbiteriana, não importa a denominação. E para você que está se tornando um cristão, para você que está seguindo nessa direção, para você que está entrando para fazer parte da igreja de Jesus na terra, você tem que aprender a viver dentro dessa comunidade. E principalmente as cartas de Paulo. Paulo é o maior doutrinador da igreja, é aquele que ensinou tudo. Por exemplo, Paulo ensinou a administração da Santa Ceia. Paulo ensinou como um culto deve ser, como deve acontecer uma reunião. Paulo ensinou os pastores, Paulo ensinou a membresia, Paulo ensinou os obreiros. E Paulo nos ensinou a nos relacionar. Aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos ler do 12, talvez eu chegue no 28, mas eu não me apressarei. Então eu vou até onde for possível. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos começar no 12, pretendo chegar ao 28, mas se não for possível, a gente vai até onde é possível. Por quê? Aqui nós temos um conjunto de regras, de preceitos, como ser cristão, como frequentar uma igreja e não ser um problema naquela igreja. Porque convenhamos, eu preciso fazer esse comentário. Algumas pessoas me assistindo agora têm sido um problema na igreja. Não é verdade? Que tem gente que faz confusão. Gente, e olha, não estou falando de cargos,
Pode ser lá na hierarquia pastoral. Tem pastor que dá problema. Tem pastor que ele e o diabo, às vezes é melhor o diabo do que o pastor, porque o diabo a gente expulsa, o pastor a gente tem que relevar. É verdade, obreiros, membros, pessoas que não sabem viver, não sabem viver em comunidade, não sabem respeitar, não sabem como tratar, não sabem como agir, não sabem seguir a regra, não sabem seguir o mandamento. Já aparece ali, 1 Tessalonicenses 5,12. Olha como que começa a conversa. E rogamo-vos, irmãos. Veja que essa é uma palavra aos membros da igreja, por isso que são chamados irmãos. Ele não está falando para fora da igreja. Pastor, eu sou do Forró Bodó. Então, fica outro programa você assiste. Esse é para as pessoas que estão ou as que estão chegando. Claro, se você está chegando, quer chegar bem, quer saber como se move, então fica aí comigo. Senão você pode ir para o Forró Bodó. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. O que o Paulo está dizendo é, se você é membro de uma igreja, você é irmão, você tem que reconhecer todos os que trabalham na igreja. Todos são importantes. Do pastor, e eu gosto da maneira como os americanos chamam o culto, os ingleses, americanos, antigamente chamavam o culto de serviço. Eu acho interessante, não era um culto, era um serviço. Serviço das 9, serviço das 15, serviço das 18 horas. Porque aquele é o trabalho, pregação é um trabalho, é o trabalho pastoral. Então, o pastor trabalha, mas o obreiro que limpa o banheiro também trabalha. Quando você chega no banheiro do templo da sua denominação e o banheiro está limpo, ou tem alguém organizando as pessoas na chegada do estacionamento, ou na hora do ofertório levam um envelope até você para que você possa fazer a sua contribuição. Todas as pessoas que estão ali no atendimento, no telefone, fazendo atendimentos, muitas vezes em horários como a madrugada, são pessoas que trabalham na obra. Algumas são remuneradas, se estão em um trabalho integral, outras estão fazendo ali voluntariamente, mas são pessoas que trabalham. E dentre estes que trabalham, existem os que presidem, são os líderes. Tem igrejas que têm muitos ministérios e existem os líderes, o líder do ministério de louvor. Na nossa igreja, por exemplo, tem homens que vencem, tem mulheres que vencem, tem jovens que vencem, tem as crianças que vencem, tem o corpo de obreiros. E existem os líderes, os pastores. Nós temos que ter grande estima e amor por todas essas pessoas. Se você não tem estima por quem trabalha na igreja em onde você faz parte, se você não tem amor, você não consegue amar o pastor, você não consegue amar o grupo da limpeza, você não consegue amar o ministério de louvor, você não consegue amar os obreiros, você sempre está criticando, porque tem gente que sempre está criticando, não faz nada, mas sempre critica, sempre vê um defeito, sempre tem um comentário para fazer, o louvor não gostei, o pastor pregou a mesma coisa que domingo passado, vamos conversar aqui como gente grande? Ou você segue isso aqui, ou é melhor sair da igreja. Eu já falei, eu sou um homem, falo aqui com a minha cara descoberta. Eu não faço e-mail anônimo para ficar ameaçando as pessoas, não faço comentários nas costas. Quando eu tenho que falar uma coisa, eu falo na cara. Eu já falei para muitas pessoas, saia da igreja, vá para outra. Vá para outra denominação. Uma vez um senhor me procurou e eu o batizei.
batizei a época a noiva dele, depois ele até trocou de mulher, e ele manifestava demônios. Eu expulsei os demônios, eu, Fernando Ferreira de Albuquerque, impunha as minhas mãos e expulsei o tanto de demônio que aquele homem tinha. Era endemoniado mesmo. E ajudei ele nas grandes dificuldades da vida dele. Ele cresceu, ele prosperou, ele foi uma bênção. Um dia, eu indo ao Rio de Janeiro de madrugada, e eu estava com alguém me levando ao aeroporto, de madrugada, coisa de 4h30 da manhã, o voo era bem cedo, ele me liga. E ele já vinha criticando a nossa igreja, porque a igreja da graça, porque vocês ficam toda hora expulsando demônios e tal. Aí ele, falei, irmão, eu estou indo no Rio, na volta eu falo com você. Se prepara que nós vamos ter uma conversa de homem. Aí voltei, quarta ou quinta-feira, marquei com ele. Aí eu falei, olha, quando você chegou na igreja, você era um endemoniado. Se eu não estivesse expulsando demônios, você estaria endemoniado até hoje. Mas eu não acho certo, o missionário, o pastor Jaime, o senhor também. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu falei, vai para outra igreja. Você quer o quê? A nossa igreja é assim, nós somos um pronto-socorro. Nós seguimos Jesus. Agora, você quer o quê? Você quer uma igreja que o pessoal fica cantando, pulando? Eu até dei uma lista para ele. Falei, tem essa, vai para lá. Sério que o senhor está me expulsando? Eu falei, não estou te expulsando, eu estou dizendo a você procurar uma igreja melhor. Se você acha que a nossa igreja não presta. Agora, você ficar aqui me importunando, eu termino um culto, você fica me escrevendo, me mandando e-mail, dizendo que você não está satisfeito com um pastor que eu sou, eu falei, eu não vou pedir para sair. Eu não vou pedir para sair. Então é melhor. E ele foi. E até onde eu soube, não tenho mais contato com ele, está bem. Está bem. E olha, esse não foi o primeiro, não foi o último, e não será, porque eu sempre vou falar. Minha mãezinha sempre nos ensinou, a porta da rua é a serventia da casa. Jesus ensinou isso, falou para os 12, quando a multidão começou a ir embora, ele começou a pregar muito salvação, muito reino de Deus, morar no céu, e o pessoal começou a achar que aquele discurso era impróprio, era duro demais. Jesus falou, se vocês querem ir, à vontade. Mas a gente não pode ficar incomodando. Não seja um incômodo. Não seja um incômodo na sua denominação. Eu não estou falando para graça só, estou falando no geral. Aqui na minha igreja, então sai daí, querido. Vai embora. Mas eu não precisa nem avisar. Aqui na minha você não precisa nem avisar. Você pode fazer igual diz um amigo meu. Anoiteceu e não amanheceu. Anoitece e não amanhece, está tudo resolvido. Você não pode ficar em um lugar que você não tem as pessoas que trabalham em estima e não tem amor a essas pessoas, porque o mandamento é que nós devemos ter paz entre nós. Nós temos que viver em paz. Em paz. Todo relacionamento, ele tem que ser nutrido pela paz. É igual o casamento. Você vive com a tua mulher, mas vocês vivem se quebrando. Você não acha que uma hora dessa, ou ela ou você vão se matar? Uma hora vocês vão se matar. Uma hora a coisa vai ficar mais séria, ela vai pegar uma faca, vai enfiar em você, ou vice-versa. Eu sou pastor, eu lido com gente, eu atendo gente a vida inteira. Você fica brigando com seus pais, uma hora dessa você vai ser a próxima Richthofen. Uma hora dessa você vai ser o próximo Jatobá. Fica brincando com essas coisas. Então para. Se arrependa, vamos viver em paz. Erros todo mundo tem, começando por você. Sempre tem erros. Somos falhos, eu sou falho. Eu sonho ser da igreja da graça do pastor Fernando. Se você olhar para mim, para os meus erros, para minhas falhas, você não vai ficar um dia aqui nessa igreja. Eu sou um humano igual a você. Mas estamos aqui nos esforçando para servir a Deus, com temor e tremor. Estamos tentando. Rogamo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, que é o que eu estou fazendo aqui, estou admoestando os desordeiros. Tem gente que causa desordem.
onde a pessoa chega, tem confusão, tem divisão. Eu tive uma pessoa numa igreja que eu passei e eu dei a ela um ministério. Eu fui muito idiota, me perdoa, Senhor, como que eu fui inocente. Eu já desconfiava da pessoa, que era uma pessoa desleal. Mas eu, tonto que fui, dei a essa pessoa um cargo de liderança. Ela tinha ali umas 35, quase 40 pessoas que ela tomava conta. Ela fez essas quase 40 pessoas me odiarem. Tanto que quando eu tirei essa pessoa do ministério, todas essas pessoas saíram da igreja. Todas. Não ficou nenhuma. Nenhuma. Impressionante. Eu perdi 40 pessoas, mais os familiares, porque eu deixei um ser humano desleal, desordeiro, tomar conta de um trabalho. Mas esse erro eu já não cometo mais. Admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo. Numa igreja, você vai encontrar pessoas desanimadas. É para ajudar, não é para pisar na cabeça. Os desordeiros a gente puxa a orelha, os de pouco ânimo a gente ajuda. E sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Sustentar o fraco e ter paciência. Quando o povo saiu, o povo de Israel saiu do Egito, eles tinham que saber que não dava para ir rápido, com pressa de entrar na terra prometida. Eles tinham que seguir o compasso dos animais, das crianças, das mulheres. Era quem ditou o ritmo era aquele mais fraco, que andava mais devagar. Então, às vezes, numa denominação, a gente tem que ajudar os que são mais fracos, os que não entendem. Você prega 1, 2, 10, 100 vezes, a pessoa não entende, você tem que insistir, você tem que voltar. É um professor tentando fazer toda a classe evoluir e tem aqueles que são mais difíceis do aprendizado. Então o professor tem que ter um jogo de cintura, como se diz, porque também ele não pode atrasar aquele que está mais desenvolvido, mas ele também não pode deixar para trás aquele que está numa posição inferior. Não é uma capacidade divina aí. Aí ele prossegue no 15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então nunca a gente retribui o mal com o mal. A pessoa nos fez mal, a gente ora, perdoa, releva, conversa tete a tete, não fica fazendo fofoca, conversa tete a tete e não paga na mesma moeda. O cristão não faz uso do mal. A gente nunca paga na mesma moeda. A gente dá o amor. Se a pessoa não quiser o amor, ela mesma vai se afastar. Mas a gente pratica o amor. Aí começa uma série de preceitos bem simples, que eu não vou ter tempo de explicar agora. Mas ele fala, regozijai-vos sempre, sempre alegre, sempre feliz, em todos os momentos da vida. Orai sem cessar, na comunidade, na igreja cristã, oração é primordial. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você agradece até pelas dificuldades que passa, até pelas provações, até pelas tentações. 19 já, não extingais o Espírito. Não apague o fogo do Espírito Santo que ardeu um dia dentro do teu coração, que te trouxe para a fé, te trouxe para a obra, te trouxe para o caminho de Deus. Essa chama tem que se manter acesa. Não desprezeis as profecias. O pastor pregando, inspirado, usado por Deus, trazendo uma palavra viva e eficaz, é uma revelação de Deus. Não despreze. Ali está a tua sorte. Ali está a mudança do teu destino. Examinai tudo e retende o bem. Não é tudo num culto que é para você. Retém o bem. Retém o que é bom para você. Retém o que Deus lhe revelou como vontade para a sua vida. Examine. Eu não sei, acho que o pastor pregou hoje, não foi para mim, ok. Retém o que você acha que é para você. O que não é para você, você... É assim que Você sabia que é assim que o nosso organismo faz? A gente come tanta comida, porque tem gente que come bastante.
o organismo não pega tudo, ele pega o que ele precisa. Pega o nutriente, pega a vitamina. Aquilo que ele não precisa, ele rejeita. Por isso que você vai no banheiro depois. O corpo fica para ele aquilo que ele precisa. Os intestinos, delgado e grosso, fazem esse trabalho. Aquilo que ele não precisa, ele põe para fora. É assim que a gente faz na vida. A gente abraça o que pode abraçar, faz igual o garimpeiro, lança a peneira, analisa, avalia, bom, isso aqui é pedra preciosa, isso aqui é pepita de ouro. A gente separa. Aquilo que não é interessante, você joga no rio de novo, sem problema. É assim. E se você jogou uma vez, passou a peneira 2, 3 e não veio, continue passando. Uma hora vai aparecer uma pepita, que vai ser a sorte da sua vida, que vai mudar a sua história. E abstende-vos de toda aparência do mal. Não só do mal em si, é a aparência do mal. É uma coisa que se alguém olhar, vai falar, abstende disso, não quero. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto dessa palavra. Ele fala que nós temos que cuidar do espírito, da alma e até do nosso corpo. Todos os sentidos. Cuidar da aparência, cuidar da saúde, cuidar da vitalidade, da força. Não é errado ir no médico, não. Os médicos e a medicina são ministros de Deus. Lá, saber como está, examinar teu coração, examinar o funcionamento dos seus rins, aferir a pressão. Hoje, com 30, 40, 50 reais, você compra um aferidor de pressão, você compra um aferidor de glicose para saber como que está a sua glicose, como está a pressão. Se você cuidasse um pouquinho mais do seu corpo, e aí se a pressão está alta, você vai consultar, talvez um pouquinho, ajustar ali a alimentação, fazer um pouquinho de exercício, a mesma coisa com a glicose. Você vai ali, uma dieta mais saudável para você viver mais. Veja, ele é a palavra de Deus. Deus não quer gente morrendo dentro da igreja. Tem gente que vem dentro da igreja e fica morrendo dentro da igreja. Não tem força para nada. Aí vai fazer a obra, não tem força, não tem vitalidade, não acorda cedo, não trabalha. Deus, na obra dele, precisa de todo mundo bem. Bem no espírito, bem na alma, bem das ideias. Pastor, estou com as ideias todas atrapalhadas, então você tem que pedir a Deus livramento. Você não pode ter as ideias atrapalhadas, tem que estar bem do espírito, bem da alma e bem do corpo. Cuidar da sua saúde. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele dá o chamado e te capacita a cumprir esse chamado, para você ser uma bênção na igreja onde Deus chamou. Aí o Paulo, que está escrevendo, pede oração, irmãos, orai por nós, ore por nós. Nós que pregamos para vocês precisamos de orações. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo, era um beijo. A nossa igreja, a Igreja da Graça, não tem esse costume do ósculo, do beijo. Eu acho que poderia ter um beijo, um abraço, o afeto, não é? Uma vez eu ouvi um pastor falando, não, que isso aí é carnalidade. Eu falei, então Paulo era um carnal desgraçado, porque ele que mandou todo mundo fazer isso. Eu particularmente, estou falando de mim, eu tenho irmãs e irmãos homens, e minha mãe viva ainda, meu pai já não é mais vivo, mas eu beijo meus irmãos homens, beijo mesmo, toda vez que a gente se encontra, é um beijo no rosto, um abraço, tanto nos homens como nas mulheres, e minha mãe também, e meu pai também. Meu pai, quando a gente se encontrava, eu dava um beijo nele. Beijar é essa, o pessoal do outro lado. Eu falei, não, beijo é uma expressão de carinho. No mínimo um abraço, no mínimo um aperto de mão, com santidade, não é? Estou falando de pessoas puras, pessoas santas. Se você é pecador, aí o problema é seu, vai para o inferno você com seus pecados. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Por isso que eu estou lendo ela para vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.